Josué capítulo 6. Quem encontrou faz um barulho aí. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeais a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifres de carneiros adiante do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Até aqui, curva a sua cabeça. Senhor Deus, nós cremos que muralhas continuam caindo, nós cremos que o Senhor continua repreendendo tempestades, nós cremos que o Senhor continua levantando o fraco, cremos que o Senhor continua curando, libertando, transformando vidas, restaurando, trazendo tempo de restituição, porque o Senhor é o mesmo. O agir do Senhor é o mesmo, o Senhor continua operando debaixo do céu. Meu Pai, aqui está o povo que te ama, que já rasgou o coração e adorou ao Senhor nessa noite, atraiu a tua presença, meu Pai, através da adoração. Isso faz, Senhor, com que a gente fique tão à vontade para lhe pedir que fale, porque eu sei que o Senhor se manifesta onde é adorado. Pai amado, essa igreja que te adora necessita da tua palavra. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se sentar. Era um período de transição, e Deus vai trabalhar no coração de um povo, fazendo-os vencer o primeiro inimigo que poderia abatê-los, o inimigo interno chamado medo. Deus vê Josué prostrado, depois da morte de Moisés, natural isso, devido à dor que ele está sentindo pela perda de um amigo, do seu mentor, do seu discipulador, daquele que para ele na terra era a maior referência que ele tinha. A maior referência na terra para Josué sempre foi Moisés. É por isso que a Bíblia vai chamar Josué de servo de Moisés. Ele servia, e servia com prazer, porque aprendia enquanto servia. Aprendia com a atitude daquele que Deus havia constituído como um líder naquele tempo. E Moisés exerceu esse papel com muita propriedade, não é? Eu disse há poucos dias que Moisés ficou 40 anos dentro do Egito, vivendo como um egípcio, achando que era um egípcio, até que ele mata um soldado egípcio enterra na areia. Aquilo foi descoberto, ele tem que fugir do Egito, ele vai ficar 40 anos na região de Midian, descobrindo que ele não era um egípcio. 40 anos viveu pensando que era um egípcio, como se fosse um egípcio. 40 anos vai viver agora, sabendo agora que não é ninguém. É impressionante que ele vive 40 anos pensando que ele é uma pessoa, e depois ele vai viver outros 40 anos descobrindo que ele não era quem ele estava vivendo, quem ele estava sendo preparado para ser. E é quando completa esses novos 40 anos, esse novo ciclo, que Deus vem até ele, e ele vai dizer: mas quem sou eu? Quem sou eu? Ele estava pronto porque agora ele sabia que egípcio ele não era. Ele estava pronto porque agora ele sabia que ele não tinha o poder que ele pensava ter, que ele dependia agora do poder de Deus. Deus vai dizer para ele: ó, você vai entrar no Egito, e você vai dizer a Faraó para libertar o meu povo, para que celebrem para mim uma festa no deserto. Aí Moisés pergunta: mas espera aí, quando eu entrar lá e me perguntarem quem me enviou, o que é que eu digo? Aí Deus responde para ele: diga que o eu sou te enviou. Mas no original é Yahyer, Yasher e Yahyer. Diga
que eu sou o que você precisa que eu seja, e fui eu que te enviei. Então Moisés agora vai receber essa certeza de que Deus vai estar com ele. Então aquilo que ele tinha medo, ele já não tem mais, porque a presença de Deus é a garantia que mesmo se o inimigo se levantar contra mim, não preciso ter medo, porque é Deus que me garante a vitória. Deus faz Moisés vencer esse medo, e agora Moisés vai viver mais 40 anos, mais 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer com alguém que chega à conclusão que não é ninguém. Porque nos 40 anos de Midian, ele chega à conclusão que ele não é ninguém. E agora, nesses novos 40 anos, desse novo ciclo, ele vai descobrir o que Deus pode fazer com alguém que se julga ser um ninguém. Moisés agora vai viver os melhores 40 anos da vida dele. Viveu 40 no Egito, viveu 40 em Midian, e vai viver agora 40 caminhando pelo deserto com aquele povo, sendo todos os dias sustentado por Deus. E esses últimos 40 são os melhores anos da vida de Moisés. O melhor de Deus sempre está por vir. Se você acha que você já viveu tudo que Deus tinha para você, eu digo para você que pode ser que Deus comece agora nos próximos dias uma nova fase na sua vida, e a nova fase será maior do que a anterior, melhor do que a anterior, mais poderosa do que a anterior. Por quê? Porque nessa nova fase ele vê Deus mandar 10 pragas no Egito e envergonhar os deuses do Egito. Nessa nova fase ele vê Deus abrir o mar para o povo passar. Nessa nova fase ele vê Deus transformar água amarga em potável. Ele vê nuvem durante o dia, ele vê coluna de fogo durante a noite, ele vê maná caiu do céu, ele vê Deus mandar codornizes para o povo se satisfazer comendo carne. Nessa nova fase ele vai ver que o povo caminha, mas a roupa não gasta, a sandália cresce junto com o pé de quem caminha. Nessa nova fase ele vai ver que o calor do deserto não mata esse povo, que o frio da noite do deserto também não congela esse povo. Nessa nova fase ele vai ver que as serpentes do deserto parece que desaparecem, porque onde Israel está passando, Deus passa com Israel, livrando, transformando, curando. Nessa nova fase ele vai ouvir Deus dizer para aquele povo: eu sou o Deus que te sara. E mais de 2 milhões de pessoas vivendo em um deserto, sem estrutura nenhuma, não vai ter crise sanitária, ninguém vai ficar doente, ninguém ficou doente. Por quê? Porque Deus é que estava garantindo o sustento, a saúde, a provisão. Deus estava sendo tudo que Israel precisava no deserto. E quem é que estava à frente? Moisés. Eu fico imaginando Moisés pensando: ainda bem que lá atrás eu venci o meu medo, ainda bem que lá atrás Deus não precisou levantar outro, eu me levantei para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Ainda bem que em relação a você, Deus não vai precisar levantar outro na tua casa, Deus não vai precisar levantar outro no teu bairro, Deus não vai precisar outro nessa cidade, Deus não vai levantar outro. Por quê? Que aquilo que Deus chamou você para fazer, quem vai dar conta é você. Não vai ter praga, não vai ter medo, não vai ter dor, não vai ter afronta, não vai ter perseguição, não vai ter mar, não vai ter frio, não vai ter calor, não vai ter altura, não vai ter profundidade, não vai ter nada que te impeça de viver o que Deus tem para você. É como não ficar maravilhado assistindo Deus fazer tudo isso na vida de alguém? E Josué assistia, viu Deus fazer tudo isso na vida do povo, inclusive na vida dele, através de uma figura humana que estava ali, Moisés. Josué fica maravilhado. Quando Moisés morre, ele fica para baixo. Foi tirado dele a referência. O que ele não havia entendido ainda é que agora a referência era ele. O que ele não havia entendido ainda é que agora o líder era ele, a responsabilidade era dele. E a vida de Josué começa a mudar. A história de Josué começa a mudar quando Josué agora enxerga que ele precisa assumir a responsabilidade que é dele. Eu vou dizer de novo, porque alguém precisa acordar para a vida. Alguém precisa abandonar a síndrome do Peter Pan e crescer de verdade. Alguém precisa assumir as responsabilidades. Alguém precisa levantar essa cabeça e dizer: eu vou fazer dar certo agora, porque Deus está comigo. Josué agora
precisa assumir a responsabilidade que agora é dele. Não adianta ele apontar para outro e querer que o outro faça o que Deus está chamando ele para fazer. E eu repito, a história dele vai ter uma virada aqui. A história de Josué muda completamente a partir do capítulo 1 do seu livro, o livro de Josué. Porque a partir do capítulo 1, ele agora entende, porque Deus o faz entender, que ele tem que assumir as responsabilidades. Eu nunca vi responsabilidade fazer mal a ninguém, muito pelo contrário. Responsabilidade só faz bem. Responsabilidade faz a gente crescer. Responsabilidade faz a gente parar de ser infantil e desenvolver maturidade, nem que seja na marra. Dificuldade faz a gente acordar para a vida e entender que existem coisas que só vão acontecer quando a gente se posicionar como deve se posicionar. Repito e insisto, já está na hora de acabar com a síndrome do Peter Pan. Adultos que vivem como se crianças fossem, não querem crescer nunca, só querem brincar o tempo todo. Você para perto para conversar e você não, eu não consigo ficar 5 minutos, porque a conversa é tão infantil que se torna insuportável. Dá náuseas ficar perto de gente que tem tamanho, mas não tem maturidade. Gente que já deveria estar alguns níveis à frente, mas ainda não estão, porque vivem no mundo da fantasia, vivem como se fosse a Alice no País das Maravilhas. Está na hora de acordar e entender que a vida não é para amadores. Eu vou repetir, a vida não é para amadores. Ninguém disse que viver seria fácil, Jesus não disse isso. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele também disse que poderíamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele mesmo que disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas olha aqui para mim, o apóstolo Paulo diz assim: olha, quando eu era menino, agia como menino, pensava como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. O que Paulo está falando? Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu ainda não cheguei no ponto que devo, mas não estou mais no ponto onde estava. Eu tenho crescido, eu tenho abandonado as coisas que não somem nada na minha vida. Na minha caminhada eu tenho desenvolvido maturidade. E quem desenvolve maturidade olha para a vida de forma diferente, olha para o gigante Golias de forma diferente. Mesmo tendo pouca idade, parte para cima dele, derruba e mata aquele gigante. Você está entendendo ou não? Não está ligado à idade, mas está ligado a posicionamento. E eu creio que Deus nessa noite vai levantar pessoas aqui como ele levantou Josué. Como assim? Pessoas que vão assumir responsabilidade, nem que seja com a própria vida. Eu não estou dizendo para você sair daqui e querer mandar no seu bairro, sair daqui e querer governar sobre um lugar que você trabalha. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo para você que você primeiro precisa aprender a governar a si mesmo, mas só governa a si mesmo quem tem maturidade. Mas hoje Deus vai falar para você o que falou para Josué. O que? Levanta, meu servo Moisés é morto, levanta. O que Deus estava falando para Josué? Para de contar com os outros, levanta para fazer você. Para de esperar que alguém faça, quem tem que fazer agora é você. Para de esperar, para de viver na sombra de alguém, um negócio agora é contigo. Para de se escorar nos outros, agora é com você essa responsabilidade. Olha aqui, chega de papai e mamãe, chega de pedir ajuda, irmãozinho. Chega de bater na porta dos outros para ficar pedindo favor o tempo todo. Está na hora de você assumir as responsabilidades da tua vida. Por quê? Porque Deus te dará a direção assim que você assumir a posição. Eu vou repetir isso, por favor, abra os teus ouvidos para ouvir. Deus vai te dar a direção assim que você assumir a posição. Deus não deu direção para Josué enquanto Josué não se posicionou. Levanta, levanta. Deus primeiro quer que Josué se posicione, e quando Josué se posiciona, Deus traz a direção.
A primeira direção: atravessa esse Jordão, passa esse Jordão, tu e todo este povo que está contigo. Olha o que Deus está dizendo para ele: o povo agora está contigo, o povo não está comigo, o povo agora está contigo, o povo não está mais com Moisés. A responsabilidade agora é sua, acorda para a vida, sai da internet, Josué, agora é contigo. Apaga a sua conta do jogo, Josué, agora é contigo. Sai dos aplicativos aí, Josué, agora é contigo. Levanta, agora o negócio é com você. Eles estão olhando agora é para você, estão esperando algo que saia da tua boca. É contigo agora. Josué faz o que Deus manda, recebe a direção, e eles atravessam o Jordão. Mas no capítulo 6 tem um novo desafio. E eu não sei se você prestou atenção, mas todo novo desafio é maior do que o desafio anterior. E o que é isso? É o processo em que Deus segura na nossa mão e nos leva pelo caminho do crescimento. A gente não cresce enfrentando coisas menores, a gente só cresce enfrentando desafios maiores do que os anteriores. É isso que nos leva para o próximo nível na vida, em tudo na vida. Josué agora, esse povo está marchando, caminhando na direção de Jericó. E o que é Jericó? Jericó vai ser a primeira conquista militar sobre o comando de Josué. Porque quando eles atravessaram o Jordão, não tinha um exército lá, mas agora em Jericó tem exército. E o exército de Jericó é um exército acostumado a vencer. Jericó era uma cidade fortificada, rodeada por uma espessa muralha. A muralha de Jericó era tão larga que haviam casas construídas em cima da muralha, só para você ter noção da largura do muro. E esse povo de Jericó era acostumado a sair de dentro dos seus limites, passar pelos seus portões, invadir terras inimigas, vencer exércitos lá fora e trazer os despojos. Que é isso? O ouro, a prata, os animais, tudo aquilo que os inimigos, perdiam para eles. Então Jericó tinha muita conquista externa. O exército de Jericó era um exército acostumado a vencer. Mas quando a gente abre a Bíblia aqui no capítulo 6, no versículo 1, tem algo poderoso aqui. Jericó estava rigorosamente fechada. Eles trancaram a cidade, fecharam a cidade, e havia uma razão para isso. Jericó se cerra, se fecha, tranca os portões, ponham sentinelas. E por quê? Está no texto: por causa dos filhos de Israel. Tranca as portas. Por quê? Porque Israel está vindo aí. Tranca as portas. Por quê? Porque o povo de Deus, que está sob o comando de Josué, está vindo aí. Israel está vindo na direção de Jericó, e o poderoso exército de Jericó fica desesperado, não sabe o que fazer, se acovarda, se fecha. Por quê? Não é porque em Israel tinha gigantes, não tinham gigantes em Israel, não haviam gigantes em Israel, não havia mais armas com o exército de Israel, não é porque os soldados de Israel eram treinados para matar. Que isso? Israel é um grupo de ex-cativos, não foram treinados para a guerra, não, ex-cativos que fabricavam tijolos dentro do Egito. O que eles sabiam, o que eles aprenderam a fazer a vida inteira, era fabricar tijolos. E é esse povo agora que está vindo, e esse povo vindo, cada passo que eles dão para frente, faz Jericó, o poderoso exército de Jericó, tremer do outro lado. Porque o povo de Jericó sabia de uma coisa. Pergunta para mim o que? Esse povo tem promessa. Não era mais forte, mas tinha promessa. O número não era maior, mas tinha promessa. Não tinham mais armas, mas tinham promessa. Deixa eu trazer para hoje. Não tinha mais estudo, mas tinha promessa. Não tinha mais dinheiro, mas tinha promessa. Não tinha os melhores cargos ainda, mas tinha promessa.
Não eram os mais fortes, mas tinham promessa. Não eram os mais robustos, os mais altos, mas tinham promessa. Não eram os mais bonitos, mas tinham promessa. E que coisa! Quem é que sabe que Israel tem promessa? O inimigo. O inimigo que chamado Jericó sabe que Israel tem promessa. Se esse povo que está diante de mim entendesse isso hoje, não é você que tem que ter medo de diabo, é Satanás que tem que tremer quando você chega. Não é você que tem que pedir licença quando passar em frente de uma obra de feitiçaria. São os demônios que receberam aquela oferenda ali, que tem que bater em retirada quando você passar por ali. Não é você que tem que ter medo quando chegar em um lugar e começar a dizer: esse lugar aqui, eu sinto um peso muito grande. Não é você que tem que ter medo do peso do lugar. São os demônios que estão oprimindo as pessoas ali, que tem que tremer quando no momento em que você chegar. Por quê? Não é porque você é mais inteligente, não é porque você pode mais, mas o Deus que anda contigo é o Deus que não perde batalha. O Deus que anda contigo é o Yahvé Sabaoth, é o Senhor dos exércitos. É aquele, meu irmão, que com uma palavra faz o inimigo cair, com um toque faz o povo dele levantar. Eu estou pregando para um povo que tem promessa. Você pode até não ter algumas coisas que você gostaria de ter, mas promessa você tem. De repente você ainda não tem aquela casa, mas tem promessa. Ainda não tem aquele diploma, mas tem promessa. Ainda não tem aquele casamento, mas tem promessa. Ainda não tem aquele emprego, mas tem promessa. Ainda não tem aquele resultado, mas não dá para negar. Você tem promessa. Você tem promessa. Isso deixa o diabo doido. Jericó sabe, esse povo tem promessa. Agora basta só o inimigo saber. Que não adianta o inimigo saber que eu tenho promessa e eu não saber disso. Que se o inimigo sabe, mas eu não sei, eu não vou em direção àquilo que Deus já me deu. Eu só vou em direção àquilo que Deus já me deu, se eu souber que eu tenho essas promessas. Deus já havia dado Jericó a Israel. É a Bíblia quem diz e não eu. Deus já havia dado. Jericó já pertencia a Israel. Só que para Israel tomar de fato Jericó, Israel tinha que caminhar na direção de Jericó. Só que só caminharia na direção de Jericó se soubesse, se tivesse a certeza: Deus já entregou na nossa mão, Deus já deu vitória para nós. Por quê? Porque se Deus não tivesse feito isso, essa empreitada seria suicídio. Porque Jericó está acostumado a matar e eles não. Mas Deus colocou uma certeza no coração de Josué. Qual foi a certeza que Deus deu para Josué? A muralha vai cair. Não foi o que Deus falou aqui? Deus deu a direção e disse para Josué o que estaria acontecendo se ele fizesse o que estava sendo direcionado a fazer. Deus diz o que é para fazer, e Deus está dizendo: olha, se fizer assim, a muralha cai. Faz o que eu mando, e eu faço o que eu prometo. Se fizer o que eu mando, a muralha cai, vocês entram e tomam Jericó, porque eu já entreguei. Deus falou: eu já entreguei o rei e já entreguei a toda Jericó nas tuas mãos. Deus já entregou, mas eu tenho que ir lá pegar. Você entendeu ou não? Deus já deu, mas isso não me isenta de responsabilidades. Irmão, promessa de Deus não isenta você de responsabilidade, não. Pelo contrário, promessas de Deus trazem para nós responsabilidades. Que responsabilidade? Mostrar que a gente crê na promessa através da nossa atitude. Josué, 6 dias, rodeia a muralha uma vez por dia. No 7º dia, vai rodear a muralha 7 vezes. A arca vai com os sacerdotes na frente, e eles vão levando chifres, buzinas feitas de chifre de carneiro. Todo o povo vai ficar em silêncio.
No final de tudo, quando os sacerdotes soarem as trombetas, a buzina, aí todo o povo vai gritar. E quando todo o povo gritar, a muralha cairá diante deles, e cada um vai entrar na cidade na posição em que está, diante de si mesmo, porque a muralha não cai nem para trás e nem para frente. A muralha fez isso aqui, ó. Você consegue entender que é como Deus estivesse afundando a muralha? Que se a muralha cai para lá, a muralha mata todo mundo lá, e não foi isso que aconteceu. Se a muralha cai para cá, mata todo mundo aqui, não foi isso que aconteceu. A muralha fez isso aqui, ó. A muralha virou tapete. Aquilo que era impedimento, eles passaram por cima. Eles passaram por cima naquilo que era impedimento. Aquilo que um dia estava desafiando a fé deles, agora estava debaixo dos pés deles. Eu vou repetir isso, pega, pelo amor de Deus. Aquilo que um dia eles olhavam e desafiava a fé deles, agora estava debaixo do pé deles, você entendeu? Deus não mandou entrar pelo portão, Adalto, Jericó tinha um portão, mas Deus não mandou entrar pelo portão, Deus mandou entrar pisando na muralha, Léo. O que é isso? Rapaz, parece que Deus está de brincadeira com Jericó. Deus mandou entrar pisando na muralha. Olha o que Deus está dizendo: o que é impedimento, o que está desafiando a tua fé, eu vou colocar debaixo do seu pé. Esse câncer vai para debaixo do teu pé, essa depressão vai para debaixo do teu pé, esse desemprego vai para debaixo do teu pé, essa afronta vai para debaixo do teu pé, esse gigante vai parar, assim como foi com Davi, debaixo do teu pé. Essa muralha cai, mas não só cai, você vai pisar nisso aí. Mas olha só, eu vou repetir o que a gente leu. Jericó se fechou. Em algumas traduções diz assim, e Jericó cerrou-se, e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Cerrou as portas, fechou tudo, trancou tudo, mete corrente em tudo, gente, tranca tudo. Por quê? Porque quem está vindo aí é Israel, e esse povo tem promessa. Como é que Jericó, o povo de Jericó sabe que Israel tem promessa? Porque eles não eram burros. O povo de Jericó não era burro, e sendo um pouquinho inteligente, dava para entender que Israel tem promessa. Como? Vou te explicar. Quando Jericó olha para Israel, Jericó tem uma certeza: nem o deserto mata esse povo, porque esse povo está atravessando o deserto, e o deserto para eles é como se fosse nada. Não falta alimento para eles no deserto, não falta água para eles no deserto. O calor não mata eles de dia, o frio não mata eles à noite. No deserto não consegue matar esse povo, e é por isso que o povo de Jericó chega à conclusão: esse povo tem promessa. Por quê? Porque se não tivesse, já teria morrido há muito tempo. Se não tivesse, já não existiria mais. Se não tivesse, já estaria debaixo de 7 palmos de terra. Se não tivesse, já estaria dentro de um cemitério há muito tempo. Meu Deus do céu, eu tenho certeza que demônios que se levantaram contra você já chegaram à conclusão que você tem promessa. E eu vou dizer mais, eu tenho certeza que gente que fez obra do mal contra você, também já descobriu que você tem promessa. Sabe por quê? Que já fizeram de tudo para tentar te destruir, mas não destrói. Galinha preta, farofa, vela do Flamengo, laço disso, laço daquilo, alguidar, tudo, já fizeram de tudo para tentar te parar, mas você não para, você não recua, você não retrocede, você não morre, você está no culto, você está na quinta profética, você já dobrou o joelho, já clamou, já levantou a mão, já adorou. Os demônios, quando olham para você, dizem assim: nada para ela, nada para ele, só pode ter promessa, só pode ter promessa. Ai meu Deus, olha para alguém e diga assim: você está aqui, né? Pergunta, fala assim: você está aqui, né? Tu tem promessa que você nem sabe, mas tem.
Você sabia disso ou não? Tem promessa que você nem sabe, mas Deus já fez. Quando é que eu vou saber? Quanto mais você conhecer a Deus, mais você ficará sabendo das promessas que Ele tem para você. Aleluia! Quanto mais você vier para perto de Deus, mais vai ficar claro para você por que caminho Ele quer te conduzir e cada vitória que Ele quer te entregar. Jericó sabia, mas não bastava. Se Jericó sabe, mas Josué não sabe, ia continuar tudo do mesmo jeito. Não adianta o que se levanta contra você saber que você tem promessa. Se você não entender, se você nessa noite não sair daqui entendendo que você tem promessa, vai continuar tudo do mesmo jeito. O casamento vai continuar do mesmo jeito. Saúde, vida profissional, chamado. Se a gente não tiver a certeza, a convicção de que a gente tem promessa, vai continuar tudo do mesmo jeito. Com respeito, posso falar? Com respeito. Se eu não soubesse que Deus tem promessa, a gente estaria dentro da garagem até hoje, com 8 pessoas lá dentro. A gente só está aqui porque desde lá eu já sabia que Deus tinha promessa. Que se eu não soubesse disso, a gente estaria lá dentro da garagem até hoje. A gente nunca teria saído da garagem. A gente teria trocado faixa, bota a faixa, tira a faixa. A gente ia ter colocado já uns 50 letreiros diferentes por causa do desgaste do sol e da chuva. Mas a gente continuaria parado no mesmo lugar. Por quê? Porque a gente não estaria compreendendo que o que Deus tinha para a gente era mais à frente. O inimigo já sabe que você tem promessa. Agora, para a derrota dele, hoje você vai sair daqui dizendo: realmente eu tenho promessa. Josué sabia. Deus fez Josué saber. Jericó acreditava na vitória desse povo aqui. Os inimigos acreditavam, Deus já deu vitória para eles. Só que Josué agora também acredita. Diga: eu acredito. Josué acreditava. E quando a gente acredita, o nosso comportamento é diferente. Como assim? Josué sabe que Jericó tem uma muralha, ele sabe. Josué sabe que as portas de Jericó estão trancadas. Josué sabe. Josué sabe que o muro é muito alto. Josué sabe que era considerado como uma barreira intransponível. Josué sabia. Só que Josué também sabia: eu tenho uma promessa. E quando eu sei que eu tenho uma promessa, porta fechada não me influencia. Quando eu sei que eu tenho uma promessa, muralha espessa não me influencia. Quando eu sei que eu tenho uma promessa, enfermidade não me influencia. Quando eu sei que eu tenho uma promessa, levante do inimigo não me paralisa, doença não me paralisa, medo não me paralisa, desemprego não me paralisa, perseguição não me paralisa, tribulação não me paralisa. Quando eu sei que eu tenho promessa, eu não sou influenciado por aquilo que eu vejo, mas eu sou direcionado por aquilo que eu creio. Aleluia. Aqui está o povo que não anda por aquilo que vê, mas anda por aquilo que crê. Que se fosse pelo que vê, não andaria. Se fosse pelo que vê, nem estaria no culto. Se fosse pelo que vê, ficaria trancado dentro de casa. Mas eu estou pregando para um povo que não se movimenta por aquilo que vê, mas se levanta por aquilo que crê. Josué se levantou, e agora? Mas Josué tem agora uma responsabilidade. Qual, irmão? Crer é uma responsabilidade. Fazer alguém crer é mais difícil ainda. Você não tem noção de como é difícil. Crer já não é fácil. Diante de uma muralha, diante de uma porta fechada, com uma enfermidade, com perseguição, com afronta, com dificuldades. No meio das dificuldades, crer, a gente crer, já é muito difícil. Só que pior ainda, é mais difícil ainda, é levar os outros a crerem.
É muito difícil, gente. Não pensa que é fácil estar aqui na condição que eu estou. De pregador, não. Ser pregador é fácil. Eu estou falando pastorear. Levar pessoas desacreditadas a acreditar. Levar gente que está pensando em desistir a voltar a crer. Levar gente que quer parar a continuar. É muito difícil. Por quê? Porque as dificuldades existem. Porta fechada tem. Perseguição sempre terá. Tudo coopera para os irmãos olharem e dizer assim, ó, não dá mais, eu não vou conseguir, estou cansado, não tem mais jeito. Que o que os nossos olhos, por muitas, a grande maioria das vezes, o que os nossos olhos naturais enxergam é desanimador. Desanimador. Crise, covardia, roubos, criminalidade crescendo. É ou não é? Gente no meio da tua família que te persegue do nada. Os colegas de trabalho se levantam contra você do nada, você não fez mal nenhum. É uma enfermidade que chega de forma inesperada, porque ninguém espera isso mesmo, né? De repente descobre, estou sentindo uma dor, vai fazer um exame, está com uma enfermidade. Então levar pessoas assim a crer é extremamente desafiador. Mas olha o que vai acontecer. Josué acredita tanto, mas Josué acredita tanto, que ele consegue fazer com que os outros acreditem. Com todo respeito, irmão, se eu pregasse aqui igual um Zé Mané, igual uma mosca morta, parecendo que eu sou um carro a gás, no frio, na subida, a maioria de vocês não estaria aqui dentro. A maioria de vocês não estaria aqui dentro. Apóstolo, por que o senhor prega do jeito que prega? O senhor grita? Eu estou com vontade de gritar até mais alto, para ver se a voz penetra mais e faz você entender que você tem promessa. Que se eu pregasse aqui, irmãos, vamos abrir a Bíblia. Não sei como é que vocês estão hoje, eu estou com uma dor de cabeça. Confesso para os irmãos que hoje eu estou desanimado, estou cansado. Irmão, você ia levantar, você ia virar as costas, você ia sumir daqui de dentro. Mas ainda bem que Deus te trouxe para o lugar certo. Sabe por quê, meu irmão? Porque se você não crê, com todo respeito, eu creio. Se você não está conseguindo acreditar, para do nosso lado e anda com a gente na direção que a gente está andando, porque eu estou acreditando. Ou essa muralha cai, ou você pula por cima dela. Você está entendendo ou não? Ou esse gigante cai, ou então você vai passar por cima dele. Ou essa enfermidade sai, ou então você atropela ela. O que é isso? Eu estou pregando para um povo que Deus está levantando de uma unção diferente, na força de uma leoa parida, que olha para a circunstância e diz: não vou parar, não volto atrás, não vou recuar. Se Deus está comigo, eu salto muralhas. Por quê? Porque o meu Deus é o Deus que levanta os montes, que levanta os vales e aplana os montes. O meu Deus é o Deus das causas impossíveis. Se Deus falou que Jericó é minha, então é minha. Se Deus falou que eu vou atravessar o Jordão, então eu atravesso. Se Deus falou que eu saio do Egito, então eu saio. Se Deus falou que eu vou vencer, então é porque Ele já assinou lá embaixo. Lá embaixo já tem a assinatura e o carimbo do céu. O que é isso? É passaporte para chegar na terra prometida. É passaporte para vencer. Ai, meu Deus do céu, olha para alguém e diga: acorda. Acorda, porque agora é contigo. Você vai dar certo na vida. A tua família vai dar certo na vida. Eu preciso repetir toda quinta-feira, que não é quinta patética, é quinta profética. Você vai dar certo na vida. Você ainda vai olhar para o espelho e vai se orgulhar da pessoa que Deus fez você ser. Você está entendendo ou não? Eu vou repetir. Você ainda vai olhar para o espelho e vai ter orgulho
da mulher de Deus que você se transformou, do homem de fé que você se transformou. No lugar dessa vergonha vai ter dupla honra, no lugar da miséria vai ter prosperidade, no lugar da enfermidade vai ter saúde para se colocar de pé, no lugar da tristeza vai ter júbilo de alegria, no lugar da solidão vai ter você e a sua casa servindo ao Senhor. A dificuldade não influencia quem tem promessa. Muralha, porta fechada, doença, perseguição, afronta, não influencia quem sabe que tem promessa. E eu estou pregando para um povo que sabe que tem promessa. Josué acredita tanto, mas ele acredita tanto que ele vai falar com o povo. E quando ele vai falar com o povo, eu fico imaginando aquela pregação, que foi um culto, né? Ele reúne todo o povo e vai pregar para esse povo, vai dizer para o povo que Deus falou com ele. E quando Josué lá atrás já foi falar com o povo que eles iam atravessar o Jordão, sabe o que o povo fez? Fredson, pergunta para mim o que? O povo olhou para Josué e disse assim, ó: tudo que Deus disser que é para fazer através de você, nós faremos. O que é isso? Você, por 2 milhões de pessoas, esse povo está olhando para ele e está dizendo assim, ó: se você acredita, então a gente acredita também. Se Deus te falou, então está falado, vamos embora para cima. Se Deus falou com você, e se você está dizendo para a gente que a muralha vai cair, então a muralha vai cair. Se você está falando com a gente que a gente vai conquistar Jericó, então a gente vai conquistar Jericó. O que esse povo está dizendo é o seguinte: Josué, se a tua fé te faz acreditar que vai dar certo, então a gente se levanta e vai junto, porque então vai dar certo. Prega comigo, pelo amor de Deus, para eu fechar agora. Prega comigo, diga assim, ó: vai dar certo. Quem sabe hoje você passou o dia dizendo que vai dar errado, com medo de dar errado, com medo até de tentar, com medo de tentar, mas agora você vai gritar de novo, falando para o inferno lá do outro lado ouvir: vai dar certo. Deixa eu ver quem vai provar da vitória. Deixa eu ver quem vai ver muralha virando tapete. Deixa eu ver quem vai conquistar essa Jericó. Deixa eu ver quem vai chegar do outro lado. Deixa eu ver quem vai provar da bênção. Vai dar certo. Aleluia. Espera aí que eu não terminei não. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar, porque Deus falou assim, ó: vai rodear a muralha, e todo mundo em silêncio. Estou terminando. E por que Deus mandou todo mundo ficar em silêncio? Porque o povo ia cansar. E quando a gente está cansado, a gente fala o que não deve. Aí Deus deu uma ordem: fica quieto. E qual foi a última palavra que eles ouviram? A muralha vai cair. Foi a última palavra que eles ouviram. E agora eles têm que estar em silêncio. Ninguém pode falar mais nada. Está todo mundo quieto. Eu tenho certeza que tinha uma turma ali doido para dizer: não vai dar certo não, mas não pode dizer. Tinha uma turma ali que estava doido para falar assim: rapaz, essa muralha não vai cair não. Mas como a ordem foi ficar quieto, eles tiveram que ficar quieto. E agora? E agora quem está quieto está doido para falar que não vai dar certo. Mas quem está caminhando está com a última palavra na cabeça: vai cair essa muralha. Essa muralha vai cair. Por que Deus mandou ficar quieto? Porque Deus sabia que no meio do processo as palavras não seriam de vitória. As palavras seriam pronunciadas devido ao cansaço. E o que ia sair? Gente, estou cansado. Gente, estou aguentando mais não. Gente, eu vou embora. Aí se um dia estou cansado, o outro também diz: também estou. Aí o outro que é competitivo diz: mas eu estou mais do que vocês dois juntos. Que tem uma turma que é competitiva, né? Você disser assim: eu estou com um caroço aqui. O irmão que é competitivo: eu estou com uma bola aqui. A turma é competitiva, eu não é? Então Deus manda ficar quieto. Eles vão rodear, cansaram. É claro que cansaram. 32 quilômetros de caminhada. 32 quilômetros por dia.
Caminho o primeiro dia, caminho o segundo, caminho o terceiro. Eu creio que no terceiro, quarto dia, os nervos da perna ali já estava tudo embolado, irmão. Eu creio que já tinha caroço nas pernas, musculatura dando cãibra. Mas e aí? E aí que não pode reclamar? Não pode falar nada? Tem que ficar quieto? E quem está caminhando? Está caminhando, ainda está com a última palavra na cabeça. Vai dar? Vai dar? Eles só conseguiram ir até o fim porque eles não ouviram palavras negativas. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Sai do meio de gente negativa. Para continuar ouvindo as promessas de Deus, você tem que fechar seus ouvidos para as palavras do diabo. E você desculpa falar, mas tem hora que o diabo usa a boca de um monte de gente. Tem hora que Satanás usa a boca de gente que anda perto de você. Ele usou a boca de Pedro para falar com Jesus. Ah, não se entrega não, Senhor, não vai até a morte não. Olha, Jesus olhou para ele e falou assim: arreda-te de mim, Satanás. Estava do lado. Porque o diabo não vai usar a boca de quem está longe, né? Aí você não vai ouvir. Ele vai querer usar quem caminha do teu lado. É por isso que tem hora que a gente tem que fazer isso aqui, ó. Tapa os ouvidos. Mas continua com essa palavra que você está recebendo aqui hoje. Vai dar. Talvez amanhã alguém tenha que dizer para você que não vai dar certo. Talvez amanhã alguma circunstância diga para você: não vai funcionar. Mas você vai olhar para essa muralha e vai dizer: muralha, não adianta zombar da minha fé não, porque você vai cair. Ai, irmão. Fabiana, Deus manda eles rodearem a muralha. Rodear a muralha é ficar olhando 7 dias seguidos para aquilo que desafia a fé deles. Eles estão do lado da muralha andando. A muralha está aqui, ó. Eles estão andando do lado da muralha. E a muralha é mais alta do que eles. Aquilo que desafiava a fé deles era maior do que eles. Para olhar para a muralha, eles tinham que olhar para cima. Mas Deus, para olhar para a muralha, tinha que olhar para baixo. Sabe esse problema aí que é maior que você? Para Deus olhar para ele, Deus tem que fazer assim, ó. E essa muralha não vai cair de baixo para cima. Essa muralha vai cair de cima para baixo, que não vai ser na tua mão, vai ser na mão de Deus. A mão de Deus veio sobre a muralha e fez isso aqui, ó. No 7º dia, depois da 7ª volta, as trombetas soaram e o povo agora gritou. O povo, sabe aquele grito preso? Sabe aquilo que, se você não colocar para fora, seu coração vai explodir? Eles gritaram. Eu fico imaginando a motivação do grito deles. Alguém gritando como quem diz assim: eu não aguento mais. Chega! Chega! Acabou! E quando eles gritam, Deus derruba a muralha. Olha aqui para mim. Essa noite você vai poder soltar teu grito. Essa noite você vai poder soltar teu grito. Sabe por quê? Quem está do outro lado da muralha já sabe que a vitória é tua. Os demônios que se levantaram contra você já sabem que a vitória é tua. Você está entendendo ou não? Quem disse que você não vai conseguir? Quem disse? Você vai conseguir sim. Essa muralha que desafia a tua fé vai cair hoje. Essa enfermidade cai hoje. Essa afronta cai hoje. Esse mal que se levantou contra você e está parado na tua frente dizendo: daqui você não passa. Você hoje vai pisar em cima disso.